Parou, não, porque agora, meu irmão, a gente está vendo o setup que, porra, eu queria um setup desse. Essa é a verdade. So this is the gaming and editing setup. It's kind of weird. I've been here for almost a year now in this new place, and I haven't shown you guys what it looks like. You know, the stuff I'm still using, how I've got everything set up. So I thought we would do that today. So this is where I spend about 10 hours. Olha que perfeição de mesa, cara. Olha que perfeição. Tem um Monster ali em cima, Monster é muito bom. Energético, só não toma muito energético, faz mal. Mas porra, cara. Essa mesinha que já dá pra perceber que é aquela mesinha que sobe e desce. Já dá pra ver que tem um bagulho de um deck ali pra guardar os fios. Olha essa mesa clean. Cara, eu não consigo deixar essa mesa clean não, cara. Não consigo, cara. Tem Alexa aqui, tem a porra de um Funko Pop do God of War aqui. Não dá. Eu já tentei o máximo deixar a mesa desse jeito. A day, pretty much every day, working on videos, editing, stuff like that. And Nossa, olha isso, gente. É tão limpo, é tão clean. Porra, cara, a luz ali, aquela luz, porra, baixinha. Nossa senhora. I actually don't mind that. It's a pretty nice place to be. And I think every desk setup should be like that. Most people spend a lot of time at their desks, whether it's working from home, gaming, stuff like that. Passo direto também. Why not spend that time, make it a O really dia inteiro nice nessa place to merda. be? So let me show you what I've done here. Now, before we get started talking about all the peripherals, the monitors, the desk setup itself, I want to mention something that I've only recently added, which has made a huge difference. It's a relatively inexpensive item as well. It's actually just the blinds right behind these monitors. And I know Bonito. Eu não tenho PC aqui porque a minha janela aqui, eu tenho um blackout. E a minha janela é de frente pro horizonte aqui. O horizonte é montanha, né? E aí vem a porra do sol. Meu irmão, se eu abro a janela aqui, eu ia estourar na câmera, ia ficar branco pra caralho. Aqui o cara tá branco pra caraca, né? Mas como acho que a persiana deve dar uma refletida no sol, deve dar uma espalhada assim na luz. no, it's super boring, but trust me on this. Take a look at this. So here's my setup with no blinds at all, just pure sunlight. Ela falei, tem janela lá. Cara, só um minuto, eu vou ter que pausar aqui, desculpa. Só pra dar uma apreciada nesse setup mais minimalista que eu já vi na minha vida. É lindo demais. And I can't even see my monitors. It's just not usable at all. Then with the blockout blinds, which is what I've just always used for studio setups, the room is now just too dark. I have to kind of rely on artificial lighting, which, you know, it can kind of get a bit depressing if that's the only light that you're constantly seeing. But here's what I added recently. It's kind of a bit of an in-between. It's a semi-transparent material. It's actually just nothing special. It's just a nice kind of soft diffusion faz layer. sentido. And Fica you melhor just get this mesmo. really nice looking lighting. It's like a massive natural softbox for your entire room. And I don't know, it just makes your entire setup look and feel so much nicer to be at. It's just this really soft, calming lighting, very, very underrated if you're trying to make your setup kind of just feel as nice as possible during the day. Really, really kicking myself that I didn't add these sooner. Now, as for the desk, this is the IKEA Idarsen. It's going on 4 years strong now. Não tem IKEA no Brasil. Very, very strong, sturdy desk. No complaints here at all. Big enough for a dual monitor setup, bunch of peripherals and stuff that you want to Mas ela mexe. I was standing on this desk, putting up some lights earlier, and yeah, there was like... Aqui, ó, isso aí, nossa, isso aqui que eu queria comprar, cara. Porra, se eu mostrar pra vocês como é que tá a situação da minha fiação ali embaixo, vocês vão tomar um susto, cara. Tá tudo caindo, tá? A fita dupla face não segurou a porra do fio. Aí tá caindo essa merda toda, mas porra, queria muito essa organização de cabo. Porra. É um pouco assustador, porque ficar todos os cabos juntos aqui pode pegar fogo, né? Mas aí foda-se também, se pegar fogo, cara. É melhor do que deixar os fios soltos no chão, é uma merda. No creaking, no budging at all. So really, don't ever think this thing is going to fail on me. It's a really nice desk. I've got my PC mounted underneath as well. Pensei que era aquela mesa com pistão, né, pra subir e descer, não é não? I'm kind of getting bored of this kind of black wood grain aesthetic. I'm itching to refresh it to something else. Uma madeira marrom. Overall, really... Não, madeira, eu acho que no madeira ficaria maneiro. Branco não dá, cara. Branco vai sujar muito. Really strong, sturdy desk. IKEA Idarsen. Really can't go wrong with it. Now, I have had a lot of comments on the chair. It is slightly cursed. Aí já tá minimalista até demais, né? Aí já tá um pouco minimalista demais, porque ela não parece nem uma cadeira ergonômica, porra.
if I'm honest. It is the IKEA Aleph gel with the arm pads removed. I say it's cursed, but I actually like it quite a lot. I've just had a lot of comments on it, and people have tried it and they don't really like it. This thing is also Deve ser going on about 4 confortável, mas years now. It has a nice creak to it, but I'm going to be honest, I just don't really care for expensive chairs. I know it's this thing. não, peraí. Eu concordo. Essa cadeira aqui foi cara. Isso aqui foi caro. Mas, isso aqui eu pesquisei pra caralho. Tá? Eu pesquisei pra caralho. Porque como eu fico o tempo inteiro no computador, eu queria uma cadeira que fosse bonita, mas não fosse de couro, tá? Isso aqui é de tecido. E que ela tivesse várias funções, porque eu vou passar o maior tempo no computador. E fosse ergonômica também. E essa é uma cadeira gamer que ela não te prende aqui, ó. Essa parada aqui não fica te encoxando. E a parte da bunda é aberta. Tá ligado? Você pode abrir a perna se tu quiser, fazer o que tu quiser também. Tu pode ir pra trás aqui, ó. Ó. Pensei que eu caí muito agora, mas, porra, vocês entenderam. Porra. Mas eu concordo que é mais jogo comprar uma cadeira ergonômica um pouco mais barata aí, de 1.600, 1.500. Se você passa muito tempo no computador, né? Se você não passa muito tempo no computador, você pode comprar essa cadeira do cara. In the tech community to endorse spending thousands and thousands of dollars on a really expensive chair because it's going to potentially save your back down the road, which I can kind of understand, but I think good posture, good health is mostly associated with desk height, monitor height, monitor distance, stuff like that. Não, concordo, realmente, não tem nada a ver com a cadeira. Mas a cadeira ajuda. Rather than what you're sitting on. So, you could be Tô com, sei lá, 6 meses com essa cadeira aqui, pra mim tá ótimo. The most kind of basic form of seating. Até agora tá perfeito. Really, really good posture. On the contrary, it is entirely possible to buy a really expensive chair and still have really bad posture. So personally, I've never really felt the need to spend like thousands. Isso acontece com aquelas cadeiras gamers whatever que as pessoas compram aí de 1.300 e tal, que, porra, a bunda tem que ficar todo encoxado, tudo assim, porra. Aí essas cadeiras pra mim é uma bosta. Of dollars on an expensive chair. My back feels pretty good. I'm a relatively active person. The desk ergonomics are nice, and yeah, there are just other things I'd rather spend that money on personally. But let's talk about something that I do care about quite a lot, and that is the monitor setup. So what you're seeing right now is... Eu quero saber disso aí. Porque eu tô querendo comprar um segundo monitor. Não dá pra comprar um monitor agora, porque vocês sabem, eu tô desempregado e meio que no limite financeiro. Mas tem uns monitores baratos lá no Mercado Livre, R$400 e tal, pra deixar de segundo monitor aqui, porque ia me facilitar muito aqui nos vídeos. Is kind of like the work and editing setup. So dual 4K monitors, one landscape for primary, 4K duplos. On the side there. Both 4K, both 160 Hertz. And yeah, just one of those pieces of hardware which I've just stuck with because they've really just met the demands of what I'm doing and there aren't really any upgrade options, to be honest. I'd love to potentially upgrade these to like 4K OLED displays. That would... Porra, aí tu tá querendo exagerar. Porra, 4K OLED? Que isso, cara. But there just aren't really any suitable options out there at the moment. So the monitors themselves não tem. Pô, se não tem pro americano, pro gringo, imagina pra gente. LG 27GP950. I've been... LG, porra, disso que eu tô falando. Depois eu vou fazer um vídeo aqui do meu setup humilde. E eu falei que eu só compro monitor LG. Até TV, eu só compro TV LG. Eu vou explicar o porquê no meu vídeo de setup. These for productivity, editing, just day-to-day use, great pixel density, brilliant colors. Acho que esse modelo aí da LG não tem aqui no Brasil não. G950? Sei, acho que não tem não. It's no slouch when it comes to gaming. I am pretty spoiled these days though with ultra-fast gaming displays, but I mean these are great too if you just want to kick back and play something a bit more casual. Now when I am kicking into like a sweaty gamer mode, like playing Overwatch 2 with some friends for example, I actually have a quick release mount on the back of this monitor arm, which you can see right there, which allows me to just really easily swap over to a different display. And recently I've been swapping over to the 1440p 240Hz OLED, which is also from LG. Now usually the gaming monitor that I'm using at any time is usually just like what I'm kind of testing out that month, but yeah, the 1440p OLED, that's kind of been my preferred gaming display at the moment. I've been really enjoying that OLED image quality and just that super clear image that you get from those virtually instant response times. It has
Queria essa capacidade monetária de trocar o monitor. And 25-inch monitors for so long, but lately I've been playing pretty comfortable on it, and I think the best thing that has helped me, and it sounds obvious, but just pushing the display a lot further back than you think you need. Recently I've been pushing it even further back than what I usually do, and a tela parece ser pica mesmo, hein? Porra, aqui eu consigo ver as cores vivas pra caraca. I've also done a review on the Asus OLED, if you guys want to check that out. That uses the same panel as this LG. Peraí, tem o que tem? Depois eu vou ver. Passem no canal do Optimum Tech. Pô. Cara, ó, deixa aqui tudo que ele tem aqui. Maneiro, hein? Eu já vou curtir o vídeo do cara, né? Porque pra dar aquela moral. But it does get quite a bit brighter. I do think it is the better monitor that most people should buy, but the reason I use the LG is because it uses the same power supply as my LG 4K. So it's kind of nice just to use the same cables. Tudo bem, compreensível, mas eu ainda prefiro o monitor LG. É porque a gente tá no Brasil também, né? Você comprar um monitor da ASUS lá, ROG Gaming, nem sei se tem, e se tiver deve ser caríssimo. Wallpapers, which I always get asked about. These ones I actually made myself. They're 8K resolution, so even across two 4K displays, they still look really nice. And I've always been a fan maneiro of mesmo essa smooth. O cara fez o wallpaper, né? Ficou maneiro aqui, ó. O cara fez a junção aqui com um monitor. Gradients, bright colors, stuff like that. Nothing distracting, just the perfect background. Now, I've never actually mentioned this, but I don't do any sponsorships here on the channel. I don't even do ad integrations, which is kind of becoming the norm these days, but it's something that I feel pretty strongly about. You know, it's really important to me to have no financial ties at all to the brands that I work with and just kind of... Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante de se falar. Eu acho que um cara chegou pra mim no Instagram, é um cara de cassino. Não sei se ele ia me passar alguma coisa de parceria. Eu não vou fazer parceria com porra nenhuma de cassino, hein? Pra deixar bem claro aqui nessa merda. Foda-se se vão me dar $1 milhão. Ah, te dou $1 milhão aí pra você falar do meu cassino. Não quero. Cassino eu não quero. Agora. Se a LG quiser fazer uma parceria comigo e falar pra fazer marketing de algum monitor, né? Indicar algum monitor, eu indico. Porque a LG eu confio. Se eu for receber algum patrocínio, porque assim, só pra deixar claro aqui, porque ele passou essa informação, eu acho que é importante dizer. Hoje em dia, os youtubers fazem parceria com qualquer bosta, tá? Por causa do dinheiro. Por quê? Porque o ADS do YouTube não paga. Esses youtubers grandes, eles não ganham muito com o ADS. Eles não pagam as contas com o ADS, tirando, sei lá, Felipe Neto e tal, essas coisas. Mas os youtubers que não são igual Felipe Neto, 20 milhões de seguidores, etc., eles não vivem com ADS, eles vivem com patrocínio. É por isso que eles fazem patrocínio de marca. Entretanto, eu não vou conseguir fazer patrocínio de marca porque eu não acredito. Ok? Então, assim, LG, se vocês verem que eu tô sendo patrocinado pela LG, podem comemorar, porque eu vou estar muito feliz. Eu realmente gosto muito da marca. E, porra, pra mim, perfeito. Mas, porra, se a ASUS falar assim, porra, quer fazer uma parceria, mostrar um monitor aí, eu vou falar assim, eu quero ver como é que é o monitor. É bom? É bom, as pessoas gostam do monitor, como é que é o esquema? Eu não vou divulgar o bagulho que eu não acredito. Ok? Mas eu entendo o lado dele, eu acho correto. Eu acho correto porque você não fica preso a uma marca. Isso é verdade. Eu acho de boa. Mas eu também não julgo a pessoa que faz patrocínio de alguma marca e divulga. Só julgo se ela faz patrocínio de qualquer bosta, tipo Blaze. Ah, Blaze. Né? O cara tá lá ganhando dinheiro a custo dos outros. Focus on putting the highest quality, purest content that I can out for you guys, and it's important to me that that content is uninterrupted, just purely focused on whatever I'm showing you. So if you do want to pick up these wallpapers, there will be a small download fee, but I do think that is entirely fair. It's $5 for 12 8K wallpapers, which you can just rotate between throughout the year. And again, these look really good even across a dual monitor setup. Pro americano é baratinho, né? Pro brasileiro, $8, $12 eu acho que é bastante. You can pick these up at optimum.store. Não, $5. The peripherals that I'm currently using haven't really changed. A keyboard is still the Wooting 60HE, of course. I absolutely love this thing. By far the Peraí. Keyboard is still the Wooting 60HE. Não tem letra? Não, aí já é minimalista demais, né? Como é que eu vou saber o que eu tô clicando? Calma aí, eu tô ligado que, porra,
Por exemplo, eu consigo digitar sem ver nada, mas às vezes, né, é bom você ter um guia básico, né? Não tem nada escrito. Caraca, aí é minimalista nível hardcore. Of course, I absolutely love this thing. By far the most responsive keyboard that I've ever used. And yeah, if you don't know about this thing yet, I've done a couple of videos on it. Definitely check it out. Mais vídeo pra ver. Still rocking the blank keycaps, and I've thrown the 60HE into a tofu. Olha aí, não tem! Não tem ESC, não tem A, não tem B. Caralho. Insano. Insano. Não, tudo bem, não. Eu achei. É bonito, bonito. Eu gosto de coisa minimalista, mas não sei se eu compraria isso, não. Aluminium case. Overall, no plans to swap this out anytime soon. Now, in terms of the audio setup, it is actually completely unchanged since my last setup. Shure. Microfone da Shure. 3 mil conto no Brasil. Still using the Shure SM7B, which does todo mundo usa esse microfone. Todos os streamers grandes tal usam esse microfone. Sim, sim, sim. Good job of rejecting echo and stuff like that. And yeah, probably again one of those things that I might never ever replace. É o melhor realmente, o melhor microfone que tem no mercado. Though, which I can't remember the name of, but yeah, people seem to love that one. I haven't used it, so I don't really know much about it. But também já vi o pessoal usando esse daí. It sounds, pretty damn similar to the SM7B, and you don't need any. Mas deve ser caro também. MV7, vamos dar uma olhada aqui. 2 conto. 2.800. Like Cloud Lifter or SE1 Dynamite to power it on certain Caraca, parece uma bala de shopping. The Elgato low profile boom arm, which I do like quite a bit. Relatively sturdy. It is friction mounted though. Porra, esse bracinho, esse mounting aí da Elgato deve ser bom. Nossa. Porra, tem esse daqui do Mercado Livre, caralho, de R$30. Kind of annoying to do. Like, as you can see, it's like that, and then you have to loosen it and tighten it. Mas eu acho que é melhor que o do Mercado Livre, hein, cara. É porque eu não consigo fazer isso aí, não. Isso aí eu não consigo fazer, não. Fica mal um braço aqui meio whatever. My monitor and you don't even know it's there. And also the actual positioning of the microphone, I just find a lot more comfortable than those kind of high profile options that kind of boom across your desk or something like that. Isso aí eu compraria, se eu tivesse dinheiro. The microphone is plugged into the Audient Evo 4 interface, which again, really love this não thing. Tenho interface highly recommend it. And I've got my IEMs plugged into that as well, which are still the Sennheiser IE300s. So definitely still on that IEM train. Eu queria fone desse. Tá? Não sei se vocês estão ligados, mas você ficar muito tempo com headset, tu fica careca. Eu não posso ficar careca agora não, cara. Só posso ficar careca depois dos 30. Não, depois dos 30 não, cara. Tô quase nos 30. Depois dos 40. Depois dos 40 eu aceito começar a vir uma carequinha, mas agora eu não aceito não. Eu quero comprar uns fones desse pra usar aqui, cara. Porra, tá maluco? Só que eu não vou comprar um Sennheiser, né? Que aí o dinheiro vai tudo pro lixo. I don't think I'll be switching back to full-sized headphones anytime soon, but I will say, really not sure if I can keep recommending these IE300s. I've had so many people reach out after buying these, saying that the cable died after like a week. So pior ainda. Not sure what Sennheiser are doing in terms of quality control, but it clearly is not. Pô, era uma marca boa, então os caras estão fazendo cagada, olha aí. Love these, mine are completely fine. Sennheiser era muito boa. I won't be recommending them from here on out. Instead, I recommend either grabbing the Truth Ear Zeros for $50 or spending a bit more and getting the 7Hz Timeless for about $220. Sound signature on these doesn't deviate too far from the IE300 in my opinion. I mean, at least in the broad sense of things. If anything, they're a bit more of a balanced option. And yeah, especially as gaming IEMs, these have you pretty well covered, and both of them sound really clean when plugged into the Evo 4. Now, as for gaming mice, I've got two that I'm currently rotating between. So the G Pro Superlight, this is like my day-to-day mouse for editing, working, researching, even some casual gaming here and there. This is what I'll typically use. But for more serious first-person shooters and stuff like that, I've pretty much exclusively been using the 3D printed mouse, which I made in a recent video. Hã? Joga FPS com isso? Tem certeza? Isso não machuca, não? Pô, isso não é confortável. Não é confortável. Não, legal, o cara fez um mouse pela impressora 3D e ainda é Bluetooth, aparentemente. Mas
Não é confortável, né? And since that video, I have been iterating on it quite a bit. I've been working on improving the design further and further. At the moment, it's pretty dialed in. Like, ok, isso aí foi inusitado. Super, super nice and clicky. I've added scroll wheel support as well, which is nice for games like Apex. Scroll wheel is pretty much essential. And yeah, overall, just really, really enjoying using this thing. And, you know, será que é bom mesmo isso aí? Even with the massive stock Viper V2 Pro battery on this thing, it weighs less than 30 grams, which is just insane to play with. So I'll leave the video link down below for those who haven't Caraca, seen isso deve ser bom mesmo pra FPS. O cara tem um ponto, hein? Pô, pesar menos de 30 gramas? Porra, pra FPS é sensacional. Só que o cara tem que melhorar um pouco. Não deve ser confortável isso. I'll put out an update soon. Now I do care about lighting quite a bit at my setup, so let me give you a rundown of what I'm using. Everything is from LifeX. There's an LED strip behind the desk. Bonito, there's hein? a beam kit above the window frame. There's a lamp from IKEA off to the left, and then IKEA não tem no Brasil, infelizmente. IKEA in the corner of the room. IKEA é tipo toque-stock do Brasil. Só que melhor. You can just completely fill the room with whatever color you Olha want, isso, que maneiro, maneiro, hein? Absolutely despise about these lights though is if you're just trying to set them to white. None of these lights have an accurate pure white setting. All of them are tinted either green or magenta, which just looks bad. They're all tinted differently as well. So the beam kit is typically a mas bit tudo bem, né? purple, Acho que você comprar mais luz RGB assim, você não vai usar o branco. I can tweak them a little bit and get them pretty close, but you know, they're still not perfect. So again, fine for colors, but if you're trying to do pure white, I'm not really sure if I can recommend it. At the same time, I don't even know if there's a better alternative. And the last thing is, of course, the PC. For the moment, I'm still running PCzinho do cara. Vamos ver como é que é o PC do cara. Resfriamento líquido, gabinete M1. Resfriamento líquido, hein? Deve ser o de tubinho. Não é só um water cooler normal. Underneath the desk. Still really enjoy having it under there. Keeps the desk nice and clean on top. And that's running É bonito. Olha lá, isso mesmo. Olha lá. Resfriamento líquido aí. É TX 40? Quase. 3090. And a 12900K. As some of you know, though, I am in the process of building myself something even more insane in the Form T1, and that build will be a 4090 and a 7800X 3D. A lot of cool custom parts. Porra! Uma 4090 com uma combinação de um Ryzen 7800X 3D. Aí realmente vai ficar assim. That thing is going to be ridiculous, so make sure you're subscribed if you don't want to miss that. So yeah, overall pretty happy and satisfied with the stuff that I've been using. As you can tell, not much has changed, but it's nice to give kind of like a long-term review of the stuff. Porra, maneiro, hein? Maneiro esse, cadê? Aqui, ó. Porra, bonito! Setup bonito, setup clean, o setup mais clean e mais minimalista que eu já vi de gaming. Era o que eu queria. Isso aqui era o que eu queria. Queria muito isso aqui. Nossa, isso aqui ia ser sensacional, cara. Mas, isso aqui também no Brasil, né? Seria difícil você comprar umas coisas dessa aqui. Ter que ser bilionário. Mas um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Se as coisas melhorarem nesse país, que parece que nunca vão. Bom, o que vocês acharam aí do setup do canal do cara? Lembrando, o canal do cara, o vídeo também... o react do vídeo vai estar sempre na descrição para vocês apoiarem o criador de conteúdo original. Ok? E vamos ver aí qual vai ser. Vamos ver se o cara vai melhorar esse mouse aí, muito louco que o cara fez aí. Mas, porra, gostei pra caralho desse setup. Eu acho que é um dos setups mais bonitos que eu já vi. Porque eu gosto de coisa clean, né? Mas tem muito setup pica aí. Vai ter um setup de $50 mil que eu vou reagir. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Show? Então, um grande abraço. Não deixe de comentar nesse vídeo e até o próximo.